muito obrigada a vocês que acompanharam o FI Talks. Eu sou a Maria Fernanda Violatti, especialista em fundos imobiliários na XP. Nesse painel, nós vamos falar sobre o cenário dos fundos imobiliários do segmento de recebíveis perante a alta da taxa de juros Selic. Para entendermos melhor as perspectivas para esses fundos e também quais fundos do segmento se beneficiam com essa alta da taxa de juros, eu trouxe o Bruno Bagnaroli, da Mauá Capital, José Eduardo Varandas, da Avalora, e Anique Bergamo, da Iridium. Sejam bem-vindos e muito obrigada pela participação. No último ano, com a grande disparidade entre os índices inflacionários, os fundos de recebíveis imobiliários se destacaram e acabaram se tornando os favoritos dos investidores. Os fundos de papel, os que investem em certificados de recebíveis imobiliários, no período de crise apresentaram maior resiliência pelo fato de acompanharem os indicadores macroeconômicos como IPCA e IGPM, protegendo seus dividendos no momento de alta desses índices. Com a finalidade de controlar as expectativas de inflação, o Copom recentemente aumentou a taxa de juros Selic de 5,25% para 6,25% ao ano. E, inclusive, já sinalizou para a próxima reunião outro ajuste da mesma magnitude. Com isso, os fundos de certificados de recebíveis atrelados ao CDI podem se beneficiar dessa alta da Selic. Apesar dos contínuos aumentos da taxa de juros, como estão as perspectivas para essa classe de fundos imobiliários na visão de vocês? Bruno, você começa? Claro, tudo bem, Mafê? É um grande prazer estar aqui com vocês. Belíssima audiência, belíssimos companheiros aqui de painel. Sobre a pergunta, né, sobre a perspectiva do produto, eu entendo que é natural, quando você tem um cenário de aumento de taxa de juros, que o investidor, né, marginal ele migre para a renda fixa, né? Existe esse movimento de migração de renda variável para a renda fixa. E o fundo imobiliário, ele é renda variável, né? Ele é uma ação, basicamente uma ação negociada em bolsa, uma cota negociada em bolsa. E esse movimento é o que acontece quando a gente vê ali algumas quedas, algumas volatilidades nas cotas, né? Mas dentro do segmento, o segmento dos fundos de CRI, né, os fundos de papel, ele acaba sendo uma renda variável que, né, no recheio, ela está recheada de renda fixa. E a renda fixa são os CRIs. O CRI nada mais é do que uma dívida imobiliária. Como você mesmo pontuou, ele está sempre indexado ao CDI ou indexado à inflação, né, na 99% dos casos. E, portanto, ele é um veículo que ele reflete diretamente e rapidamente qualquer variação nesse índice. Então, uma grande maioria dos CRIs, eles possuem correção e pagamento de juros mensais, ou às vezes tem uma correção anual, mas mesmo assim você consegue distribuir os resultados mensalmente, de maneira que se você teve uma inflação alta há 2 meses atrás, você vai ter um pagamento um pouco maior de juros 2 meses para frente. Se você teve um aumento, né, você comentou, você teve esse aumento recente da Selic. Todos os CRIs que são indexados à CDI já refletiram esse aumento, portanto, eles pagam um pouquinho mais de juros, portanto, ele vai acabar distribuindo mais dividendos. Então, acho que o resumo aqui da resposta, sendo bem sucinto, é que dentro do segmento de fundos imobiliários, a despeito de movimentação de cotas que podem ir para cima e para baixo, como qualquer renda variável, a perspectiva de distribuição de dividendos dos fundos de CRI nunca esteve melhor. Tá? Nunca esteve melhor. Com certeza o fundo da Mauá, o fundo da Iridium, o fundo da Avalora e outros fundos de CRI vão continuar distribuindo bons resultados aí nesse período, acompanhando o CDI, acompanhando a inflação. E Anique, e quais são as perspectivas de distribuição dos dividendos dos fundos de CRI com esse aumento da Selic? Eles vão chegar próximos aos fundos que têm maior exposição aos índices de inflação? A gente ouviu o Bruno contando, mas a gente não fez essa comparação ainda com os índices de inflação. O que você acha? Muito prazer estar aqui presente. Com relação à pergunta, depende um pouco da composição na carteira de cada fundo, né? Acho que dentre o universo de fundos de CRI, você tem fundos especializados 100% em inflação, 100% CDI, e você tem fundos que às vezes tem um mix dos vários indexadores. Então,
o resultado direto, né, do aumento da Selic vai depender um pouco de qual a composição que o CDI tem na carteira do fundo, né? Então, por exemplo, no nosso caso, a gente sempre tenta ter um pouquinho de cerca de 1/3 da carteira em CDI, então esse 1/3 da carteira naturalmente acaba se beneficiando. Aí o resto vai depender um pouco dos efeitos indiretos, né? Se em algum momento essa estratégia do cupom tiver sucesso em, de fato, reduzir a inflação, então é possível que você tenha uma pequena redução ali no dividendo por conta da inflação estar menos forte, digamos. Mas, no geral, por enquanto, como o Bruno já comentou, o cenário ainda está bem positivo, porque a inflação ainda está relativamente alta e o CDI aumentando, então acaba beneficiando basicamente nas duas pontas. Se eu puder complementar um pouco do que o Yannick falou, obrigado, Maffei, pelo convite, por estar aqui falando com o público aqui do FI Talks. Acho que complementando, agora indo para a pergunta, né, complementando um pouco do que o Yannick falou, e aí tentando dar mais números para o investidor que está ouvindo, acho que a gente tem aí nos jornais um consenso de que, até no Focus, né, que já estava com consenso de Selic subindo para 8,5% ao ano, hoje, se não me engano, o consenso já subiu para 9% ao ano, e a gente tem também no Focus um IPCA projetado para o ano que vem de 4 e pouquinho, né, por cento ao ano. Então, quando você pega os fundos, né, de CRI, exatamente como o Yannick pontuou, né, você tem que entender qual que é a distribuição das carteiras, né, desses fundos, né, qual a composição que está atrelada a CDI, qual a composição que está atrelada em IPCA. Né. Aqui na Valora, a gente acabou adotando uma estratégia de ter, que a gente brinca aqui de fundos puro sangue, né, então a gente tem um fundo de CRI que está atrelado em CDI, que se você olha para trás, aí para a gente fazer um exercício, né, se a gente olha para trás, os últimos 12 meses, a gente entregou por volta de CDI mais 3,5%. Né? Que a gente coloque aí para frente esses 9% que é consenso de mercado, naturalmente esse fundo vai entregar aí por volta de 12% ao ano. Né? O nosso fundo puro sangue de inflação, se você olhar para trás, fizer a mesma continha, a gente entregou por volta de IPCA mais 6%. Né? Se IPCA for 4% de acordo com o Focus, né, fazendo a mesma continha simples, a gente vai ter por volta de 10% ao ano. Né? Então, claramente, essa mudança nessa realidade da taxa Selic vai trazer movimentos diferentes em cada um dos tipos de fundo, e no nosso caso aqui a gente deixou esse call para o investidor, né? Então, quando ele olha esse cenário, né, de macro e as perspectivas futuras, ele pode mudar um pouquinho a alocação ou não. No caso dos demais fundos, né, que nem o Yannick falou, no fundo da Iridium, esse call já está mais dentro da gestora, né? Então, mas respondendo um pouco e traduzindo em números, né, a perspectiva de distribuição vai muito em cima do que é a Selic projetado, o que é o IPCA projetado e o que é o spread, né, que cada um dos fundos consegue entregar para o investidor. Perfeito. E até aproveitando, como que está o momento atual de originação de novas operações no mercado? José, até se você puder começar com essa, por favor. Sim, olha, Maffei, o que a gente tem visto, os últimos 6 meses, a gente teve uma concorrência muito grande dos bancos, né, das grandes instituições financeiras. Acho que a gente tem 5 grandes instituições que são bastante ativas no mercado, né, elas dominam o mercado de crédito, no final das contas, e nesse mercado, quando ele está mais pujante, né, quando ele está mais otimista, essa concorrência às vezes chega até ser desleal, né, porque o custo de captação deles acaba tendo outro patamar do que o restante do mercado de capitais, né. Então, a gente, nos últimos 6 meses, a gente teve uma concorrência maior, né? E se você, de novo, né, olhar o que tem saído nas notícias, né, os bancos já começaram a secar um pouco aí do crédito na rua, começaram a aumentar taxas, o que no final das contas, né, traz aí um ambiente melhor para quem está operando no mercado de capitais, né, via os
fundos de investimento, por exemplo, que fazem operação de CRI, né? A gente é bastante ativo aqui na Valora, né, em originação. Nos últimos 12 meses a gente fez mais de 1 bilhão de operações, mais de 30 CRIs que a gente estruturou, originou. A gente está, né, desde 2016, né, bastante ativo nesse mercado. A gente já fez mais de 2 bi de operação em CRIs aqui estruturados pela casa. A gente tem hoje um pipeline robusto, eu te diria que nosso pipeline é de mais de 500 milhões hoje, de operações que a gente está em estruturação. Então, a gente enxerga que agora, nesse ambiente mais desafiador, quem tem mais flexibilidade, quem consegue né, entender o crédito na raiz, acaba podendo, no final das contas, aproveitar aí uma onda de oportunidade nesse momento de mercado mais difícil. Sem dúvidas. E até vou aproveitar aqui uma pergunta que eu acho que é cabível aqui o ponto de vista dos três. Qual a percepção de vocês em relação aos fundos de caráter mais high yield, né? A gente viu que no último ano, dado essa disparidade dos índices, eles entregaram ali patamares de dividendos extremamente elevados, né? Então, como que vocês enxergam esses fundos? Bruno, você começa? Claro. Entendo que a gente aqui na Mauá, a gente tem uma segregação também entre high yield e high grade, né? A gente tem um fundo maior, com um foco grande em operações mais high grade, operações com risco-retorno reduzido, e a gente tem um fundo focado no high yield. Em ambos aqui, até pegando o gancho nas falas anteriores sobre originação, em ambos a gente tem um foco muito grande, muito importante na originação primária. E aí acho que complementando assim, essa perspectiva de inflação e originação, é uma discussão interessante quando você está ali com o tomador do CRI na outra ponta, se o CRI vai acabar sendo indexado em um ou outro, né? Existem alguns fatores aqui que vêm nessa discussão e naturalmente nos últimos anos foi muito melhor em termos de rentabilidade, principalmente em spread, você fazer originações em IPCA, era mais fácil de você precificar. E hoje em dia você tem uma situação um pouco mais invertida, você tem pela pressão recente de inflação, uma tendência maior aqui a originações em CDI. E aí, assim, nos próximos períodos, né, nos próximos trimestres, a gente vai ter um comportamento que provavelmente vai ser um comportamento de inflação um pouco mais baixo, e em resposta a essa estratégia do Banco Central, mas o Banco Central está sendo bem ágil aqui em subir ou, né, já fazendo uma futurologia, cair os juros se a estratégia dele for de sucesso. Então, fazendo o link com a pergunta aqui do high yield, esses fundos eles são geralmente, né, substancialmente mais atrelados à inflação. Eu diria que a principal característica que fez os fundos high yield terem distribuições maiores foi a escalada do IGPM, né? E aí depois o IPCA ficou grávido do IGPM e tá numa escalada recente também. Eu diria que os high yields eles têm um impacto maior de IGPM, com arrefecimento desse índice que vem principalmente aí por dolarização em commodities. Esses fundos acabam também não tendo mais o mesmo grau de distribuição de antes, mas assim, em geral as operações elas são indexadas a juros maiores. Então, no nosso fundo de CRI, a high yield, a gente tem aí algo em torno de inflação mais 12, com uma taxa média dos ativos. Então, mesmo, né, com a inflação muito alta, a distribuição é muito alta, mas mesmo com a inflação mais baixa, esses produtos eles continuam oferecendo uma rentabilidade maior. Obviamente, atrelada a riscos diferentes de um fundo mais high grade, mas oferecendo uma rentabilidade muito boa. Perfeito. José Eduardo, quer complementar? A gente, aqui na Valora, né, a gente tem uma visão bastante ampla de mercado imobiliário, né, um pouco do nosso histórico aqui, de todo mundo que está na área, sempre foi como a gente gosta aqui de falar, de pé no barro, né, para não falar chão de fábrica. Sou engenheiro civil, o Vedrossi, meu sócio aqui, também engenheiro civil, a gente teve dos dois lados do balcão. A gente entende, a gente gosta desse
desse mercado e de todos os diversos riscos que você pode correr no ciclo. O que é só importante sempre o investidor analisar é a relação risco-retorno que tem nesses tipos de operação, né? A gente gosta, a gente entende. Risco de performance, por exemplo, é algo que é algo que traz um layer adicional de risco para as operações. A gente acha que tem formas de mitigar, né? Então, você pode trazer subordinação nas operações, você pode trazer sobregarantias, etc. Mas, no final das contas, a operação está trazendo mais risco e, portanto, está trazendo mais retorno, né? A gente tem, na nossa estratégia de fundos que a gente acessa o varejo, a gente acaba não trazendo, a gente acaba não correndo esse tipo de risco, né? A gente tem outros fundos aqui com investidores mais institucionais, que a gente consegue trazer também layers de subordinação, que a gente tem esse tipo de produto, e no final das contas é tudo uma questão de encontrar aí a melhor relação risco-retorno para esse tipo de operação. Perfeito. Yannick, e como que vocês enxergam esses fundos aí na Iridium? Bom, como o Bruno falou, né, olhando esse histórico de dividendos altos dos fundos high yield, o grosso da explicação, de fato, foi por conta do IGPM, né? Se fosse olhar friamente só em termos de, vamos dizer, spread de crédito, a gente estaria falando de um retorno anual de 2% a 3% acima. O que a gente observou foi bem mais que isso, né? Então, olhando para frente, acho que o que tem que se olhar é olhar gestor por gestor, né? Qual que é a especialidade de cada gestor, olhar que tipo de crédito que foi colocado, entender que tipo de proteção que tem ali disponível nas operações, né? As operações high yield, geralmente, apesar de elas serem mais arriscadas, elas também geralmente contemplam uma série de camadas de proteções adicionais, né? Então, justamente por se tratar de algo com maior risco, a gente sempre tenta incluir, digamos, uma maior margem para erro nas operações, né? E aí, como eu falei, tem que olhar caso a caso, né? No nosso caso, por exemplo, não nos consideramos uma casa imobiliária pura. A gente trabalha com todo tipo de crédito dentro da Iridium e no próprio fundo de CRI a gente tenta diversificar um pouco nesse sentido. Então, a gente tem desde projeto de incorporação normal, mas temos também projetos de energia distribuída, como temos créditos com viés mais corporativo, né? Mas o que importa é justamente montar bem essas operações, fazer uma boa análise e acompanhar depois os créditos para ver se é necessário ou não tomar algumas medidas. Obviamente, não se empolgar nos momentos que a economia está muito boa, achando que isso vai continuar para sempre, né? Então, acho que, como o Varandas falou no passado, tinha uma certa competição de alguns players para fazer as operações. A gente não quis entrar muito nessa competição porque a gente já tinha um pouco um viés pessimista de que a festa poderia acabar em algum momento. Muito bem pontuado, realmente, eu concordo, né? Não dá para achar que a festa é um oba-oba, né? Uma hora isso volta ao normal. Em relação, então, à composição da carteira de um fundo de recebível, como que vocês enxergam a melhor formatação hoje no sentido de compor, né, os índices entre inflação e CDI? Como que vocês enxergam? E também acho que vale aqui cada um de vocês comentar um pouquinho dos fundos de vocês e abrir alguns detalhes, né, quando vocês estão compondo essa carteira, o que vocês olham? Bruno, você começa, por favor? Começo, claro. Eu só queria também fazer um pontinho anterior aqui da pergunta do high yield. Eu entendo, acho que ouvindo o pessoal comentando, o investidor ele tem que pensar que o high yield, né, o high yield que a gente faz, ele é o high yield controlado, né, como o pessoal comentou, com diversas camadas de segurança. Então, o que veio acontecer nesse último ano foi um pouco do super high yield, né? Foi uma rentabilidade extremamente alta, carregada principalmente pelo IGPM, né? No imobiliário, para você tomar
ter mais rentabilidade, você tem que sempre, ou você vai para localidades mais distantes, né, mais distintas, ou você vai para uma tipologia de imobiliário distinta do padrão, ou você vai para o risco de incorporação. Esses papéis eles acabam pagando um pouco mais, mas acho que a gente tem que se desprender um pouco do que aconteceu por efeito de IGPM. Se o investidor continuar buscando a mesma rentabilidade que ele teve esse ano no high yield, ele vai acabar tomando risco demais, né? Acho que essa é uma leitura aqui que eu faria. E aí, desculpa voltar para a pergunta anterior, tá? Mas acho que voltando para a sua pergunta sobre composição entre CDI e inflação, a gente tem aqui também nos nossos produtos essa mistura, né? Acho que entendo eu que o fundo de CRI deveria ser naturalmente mais de inflação, tá? Sempre vai ter mais inflação do que vai ter CDI, por uma característica, para mim, uma mistura de dois pontos básicos. O primeiro é que o imobiliário em si, ele é mais inflação do que CDI, né? Os imóveis, eles tendem a ter reajustes reais e não atrelados à taxa nominal. Contratos de aluguel, né? Esse tipo a economia do imobiliário gira muito mais em torno da inflação. E um segundo ponto, eu entendo que o fundo de CRI é um veículo de crédito que é fechado, então possibilita nós gestores fazerem operações geralmente buscando uma duration maior, ou seja, buscando papéis um pouco mais longos. E tipicamente aqui no Brasil a gente tem uma curva de juros que ela é bem inclinada, existe o chamado prêmio de duration, ou seja, se você fazer uma dívida que vence em 10 anos, você consegue uma rentabilidade um pouco melhor pelo seu risco, dado uma dívida mais curta. Então, acho que é válido que nós gestores a gente se aproprie desse prêmio, e aí eu faço o link com a inflação. É mais saudável no Brasil você fazer dívidas, pelo menos acho que diz a cartilha, né, mais do que 5 anos, você ir para a inflação, você não ficar no CDI, para evitar oscilações como a gente viu aqui agora, né? Os juros, em 2, 3 anos, ele foi de 10 para 2 para 10 de novo. Então, entenda aqui que sem um reflexo natural na economia a despeito do que acontece com a inflação. Então, entendo que naturalmente os fundos vão ter mais, os fundos de CRI deveriam ter mais inflação do que CDI na carteira. O nosso fundo não é diferente, a gente tem mais ou menos 70% da carteira, 75% é inflação. Deveria ser algo assim até pelo longo prazo, tá? Acho que é o que a gente visa. Claro que movimentos táticos podem acontecer, mas ao menos na nossa visão, o fundo de CRI ele é um fundo mais lento, ele é um pouco mais de um transatlântico. Então, eu não deveria olhar para esse movimento de inflação e CDI e tentar fazer um play, alguma coisa mais rápida, né? Para mim, a originação é quem vai guiar. Então, se eu estiver com possibilidade, né, em linha com o meu comentário anterior, se a originação ali na ponta estiver melhor em CDI, provavelmente eu vou ter mais papéis CDI na carteira. Se a originação na ponta tiver melhor em inflação, provavelmente eu vou ter mais inflação na carteira. Então, a gente vai acabar se mexendo aqui um pouco mais no longo prazo. E acho que só para fechar o meu comentário, eu entendo também que vamos dizer assim, o que a gente já comenta aqui, os fundos atrelados mais ao CDI vão ter agora a gente está invertendo aqui um pouco, que era juros real negativo, e agora vai ficar um juros real bem positivo, eventualmente com a inflação caindo. Eu entendo que esse pode ser um play rápido demais, né? O Banco Central pode reagir rápido aqui, porque a inflação foi uma inflação por oferta, não foi uma inflação tanto por demanda. E o que o Banco Central controla, né, sobre os juros é a demanda. Então, ele está fazendo o que ele pode, mas não necessariamente ele tem todas as soluções aqui para o problema de inflação nesse momento. E como ele historicamente está agindo muito rápido frente aos problemas, eu acho que é de se esperar sim que uma vez o problema da inflação resolvido, o juro real retorne para o patamar natural do Brasil, que é muito mais algo próximo de 2%, 3%, do que uma perspectiva que hoje a gente vê no Focus de juro real de 5%, 6%. Tá? Então, eu entendo aqui que o fundo de CRI é lento demais para poder aproveitar de plays tão de curto prazo. Tá? Essa acho que é a minha opinião. Ótimo. E Yannick, quer falar um pouquinho? Bom, no nosso caso, a gente tenta, grosso modo, manter o fundo 1/3 CDI e 2/3 inflação. Mas, assim, não é uma regra também de ouro, digamos. É mais porque você tem uma parte da carteira em CDI e acho que ajuda a contrabalancear um pouco esses movimentos de abertura de juros e tornar o fundo mais estável. Mas a nossa ideia não é fazer nenhum call macro, a gente não acredita muito em fazer call macro. Acho que
não dá para ficar prevendo muito o que vai acontecer com o CDI, inflação. Prova disso, exatamente um ano atrás, a expectativa de inflação para esse ano era 3%. Então, vamos ver o que vai acontecer no futuro. Acho que, assim, como regra geral, é ter essa diversificação, mas, como o Bruno falou, depende um pouco também da originação. Não adianta querer botar CDI num projeto, num build to suit de 10 anos. Não vai funcionar, né? O contrato lá é reajustado na inflação, eu vou ter que casar a operação com o que tiver no contrato. Então, apesar de ter essa tentativa de fazer esse mix na carteira, no final do dia, o que importa é originar a operação com o indexador que faça mais sentido do ponto de vista do próprio risco da operação. Muito bom. José Eduardo, quer contar também dos fundos aí da Valora, por favor? Sim. Bom, como eu falei anteriormente, né, a gente também aqui não tem a pretensão de fazer call macro, né? A Valora é uma casa especializada em crédito privado desde a sua fundação, lá pelo Daniel Pegorini. Então a gente é bastante forte aí do ponto de vista de crédito, e a gente sempre se colocou como uma casa que quer ganhar dinheiro com spread de crédito, né? Então, no final das contas, esse call macro, a gente resolveu deixar na mão do investidor e fez 2 fundos né, com objetivos, com benchmark de rentabilidade diferentes, um em IPCA e o outro em CDI, né? E aí, no final das contas, um pouco do que o Bruno e o Yannick falaram aqui, no final das contas, o que vai mandar é a operação, né? A operação que é lastro do CRI e qual a características dela, né? Então, no final das contas, para vocês entenderem um pouco a nossa cabeça de crédito, operações mais curtas, normalmente a gente vai acabar precificando em CDI, né? E operações mais longas, a gente vai acabar precificando em inflação. Então, realmente, não faz o mínimo sentido eu fazer um BTS e precificar ele em CDI. Então, no final das contas, a característica dos fundos aqui da Valora, né? A gente tem o VGIR11, que é o fundo com benchmark CDI, as operações mais curtas, o duration da nossa carteira desse fundo é abaixo de 3 anos, 2,8 mais ou menos, e nele basicamente 85%, 90% da carteira tem papéis em CDI, né? O VGIP, que é o nosso fundo indexado em inflação, ele acaba tendo também 90% da carteira em IPCA, né? A gente não gosta muito de correr, nunca gostou muito de correr esse risco do IGPM, então a gente sempre teve uma parcela muito pequena da carteira indexada em GPM, então 90% é em inflação, e o duration dele acaba sendo muito maior, então o duration dele está mais próximo de 5 anos, né, refletindo esse tipo de operação. Então, à medida que a minha originação traz operações com um perfil mais longo, a gente acaba alocando no fundo de CRI para operações mais longas, e à medida que a originação traz operações mais curtas, a gente acaba estruturando ela em CDI e colocando no book de CDI que está no VGIR, né? Então, na prática, foi como a gente lá atrás né, se adequou ao que tinha no mercado, né? Poucos fundos têm essa cabeça, né? A CDI puro sangue, etc., e inflação puro sangue. A gente acabou encontrando esse espaço. A gente vem fazendo isso consistentemente, né, ao longo dos últimos anos. Passamos por um período complexo, né, com o CDI caindo para 2%, então vocês devem imaginar, né, a rentabilidade naturalmente caiu, a cota sofreu no mercado, mas a gente está agora com essa retomada da Selic bastante confiante de que e a cota já recuperou, né? A gente já está sentindo aí do mercado também maior apetite para esse tipo de fundo em vista, né, desse comportamento macro que está acontecendo agora com o aumento da Selic. Perfeito. E para finalizar, eu queria pedir para vocês deixarem uma breve mensagem para o investidor que está ingressando nesse segmento. Pode ser algo bem sucinto mesmo. Bruno, você começa? Claro. Bom, eu diria que o fundo de CRI ele é um instrumento híbrido, dívida e renda variável. Ele é renda variável na sua casca, mas, como eu falei, o recheio é de renda fixa. Ele continua distribuindo bem, com inflação alta ele distribui bem, com CDI alto ele distribui bem. Assim, é um produto que ele é bem versátil.
ele, em sua extrema maioria, ele é bem diversificado. Então, hoje a gente tem um fundo com 25 papéis na carteira e existe uma estratégia ainda mais pormenorizada de diversificação, quando alguns fundos de CRI investem em fundos de CRIs menores, né? Você terceiriza um pedaço de uma atividade de gestão e consegue uma pulverização ainda maior. Então, assim, se você for olhar direto e indiretamente, o investidor está quase exposto aí a centenas de papéis distintos dentro de um mesmo fundo de CRI, todos eles atrelados à CDI ou majoritariamente à inflação, né, no nosso caso, e ele se beneficia desses aumentos. A distribuição ainda é muito boa. As cotas, elas respondem a isso, então foi o segmento que melhor teve desempenho de cotas, subiu, caiu, subiu mais do que os outros e caiu menos, né, quando caiu. Então, é uma perspectiva muito boa, assim, eu costumo dizer para todo mundo, assim, eu falo para minha avó investir, ele é um produto que ele é imbatível no aspecto rentabilidade e liquidez, né? Ele é um produto que paga bem, está pagando mensal. A duration desse produto, né, por mais técnica, ela não é igual à duration da carteira dos CRIs, né? O movimento de uma taxa de juros não impacta igualmente a cota do fundo de CRI. E especialmente, assim, não existe nenhum outro produto hoje que você tenha a inflação 10, 12% de yield ao ano com liquidez diária. Então, eu entendo que é um produto aqui imbatível para aquele que quer uma exposição aí importante à renda fixa. Perfeito. Yannick, quer complementar? Quer contar também uma mensagem breve para o investidor? Acho que não tem segredo, que nem todos os investimentos tem que estudar, tem que entender os riscos que você está se expondo, ver quem é a gestora. No caso de fundos, acho que é uma das coisas mais importantes. Não deixar se levar por modas, o que é o ativo, a classe do momento. Um ano atrás falava que o CDI tinha morrido, que nunca mais ia ter inflação no Brasil, aqui estamos discutindo o contrário, né? Então, estude. Tem que ter paciência também. Não adianta investir num produto que nem um fundo de CRI, a gente está falando de ativos de 5, 10 anos, achando que o que importa são os 3 próximos dividendos, né? Tem que, de fato, olhar para um horizonte de tempo mais longo e conviver com eventuais movimentos de mercado que não necessariamente significam que é uma perda de capital permanente. Grosso modo é isso. Para finalizar, José Eduardo, deixa sua mensagem para o investidor. Acho que o Bruno e o Yannick já falaram os principais pontos. Eu só queria ressaltar a questão da questão da informação, né? Eu acho que todo investidor que quer entrar nessa classe de ativo, eu acho que ele tem à disposição bastante informação. O nível de abertura, né, que as principais casas dão em relação ao que elas estão colocando dentro desse fundo é bastante grande, né? É só pegar qualquer relatório de gestão da Iridium, da Mauá, da Valora, quem puder, e de várias outras, né? Quem puder ter oportunidade de ler os relatórios de gestão, ele é bastante rico em informação, então acho que informação é super importante, né? Acho que a questão do longo prazo, né? Ter uma visão de longo prazo também é super importante para quem quer entrar nesse mercado, porque no final das contas, no curto prazo, a gente pode pegar aí oscilações que podem trazer bastante prejuízo para quem tem uma visão de curto prazo mesmo, né? Então, acho que a questão do prazo, a questão de informação, né? E justamente da escolha do gestor, porque no final das contas, a gente tem dentro do fundo, né? Como eu falei, operações que, no nosso caso aqui, a gente tem um fundo que tem o duration por volta de 3 anos, o outro por volta de 5 anos. Isso significa que aquele portfólio que está lá, em um caso, vai se renovar 30%, 35% todo ano, e no outro caso vai se renovar 15%, 20% todo ano. Então, o portfólio que está dentro do fundo também vai mudar. E quem está cuidando dessa reciclagem do portfólio, naturalmente, é o gestor. Então, por isso que também buscar informação de quem que é o gestor, qual que é a experiência, qual que é a expertise, onde que ele está ali alocando os recursos, também fazem toda a diferença na hora de tomar a decisão de onde colocar aí os seus investimentos. Excelente, muito bem lembrado, né? Os relatórios gerenciais, eles têm ali informações valiosas. Bom, nós já chegamos no limite do nosso painel. Eu quero agradecer bastante a presença de todos os nossos convidados.
Muito obrigada. Eu também me coloco à disposição no caso de dúvidas. Obrigada, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Até mais.